Muito bem, abram as vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos ler essa palavra e o tema dessa noite, para nossa meditação, é levante-se. Amém, queridos? É natural que na caminhada, ou seja, na jornada da vida, alguém pode estar caminhando, ou na sua carreira, ele pode tropeçar, e de repente até cair, e pode até se ferir, mas qual que é a vontade de Deus? É que as pessoas se levante para caminhar, amém? Em nome de Jesus, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele nos ensina todos os dias algo novo para nós, e nessa noite nós queremos meditar nesse tema, levante-se. Vamos ler os dois primeiros versículos, que é o capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que falava comigo. Amém? Muito bem, esse texto é o nosso texto base para nós nessa noite caminharmos sobre levantar-se. Eu não sei como está sua vida, seus projetos, sua caminhada, como está a sua situação. Mas eu sei de uma coisa, querido, que Deus não quer que você permaneça caído. Deus não quer que você permaneça prostrado, cabisbaixo, triste, derrotado, como se você não merecesse nada, como se você fosse a pior criatura da terra e que você não tem direito algum de nada. Não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Verdade é, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia nos ensina que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para que Deus deu o seu Filho unigênito? Para aquele que nele crê, não perecer. É natural que alguém caia. É natural que às vezes alguém na caminhada possa se ferir. Mas não é natural a pessoa permanecer caída, prostrada, frustrada, ou seja, acabada, derrotada e destruída. A Bíblia revela no livro de Isaías, o profeta, capítulo 60, versículo 1. Deus fala para o profeta: levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então Deus quer que você se levanta, Deus quer que você se dispõe. Você pode ter errado, falhado, prejudicado alguém, destruído a vida de alguém, acabado com alguém, mas você pode se levantar para restituir, para caminhar. O mal que foi praticado pode servir de lição para você se levantar e olhar e entender que Deus quer que você se levante para o bem. Deus está falando: levanta-te, dispõe, resplandece,
porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Queridos e amados irmãos, quando a glória do Senhor nos ilumina, nós temos revelações de todos os ângulos da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, aonde acertamos, aonde falhamos, a glória do Senhor nos ilumina. A glória do Senhor nos traz revelação, a glória do Senhor nos traz entendimento, discernimento. Deus mostra através da sua glória a sua revelação. Quando Deus chegou até Ezequiel, e Deus disse para ele: Ezequiel, põe-te em pé, o texto base que nós lemos. Por que Deus falou para ele: põe-te em pé? Ezequiel estava prostrado diante da glória do Senhor. Ele estava prostrado diante da glória do Senhor. E quem era Ezequiel? Ezequiel, ele era um profeta que estava na terra de Babilônia. Ele era discípulo do profeta Jeremias. E esse homem, Ezequiel, estava vivendo com o povo de Israel dentro de um cativeiro, que era o cativeiro babilônico. Oh, amados e queridos irmãos, tem momentos que na vida da pessoa, ela entra dentro de um cativeiro, ela se torna presidiária, alguns por atos, atitudes, por coisas erradas. Por exemplo, por que Israel estava no cativeiro de Babilônia? Porque Israel não cumpriu as vontades do Senhor. Israel deixou de cumprir o que Deus tinha para a vida deles. Israel deixou de cumprir os projetos de Deus para eles. E eles então entraram no cativeiro. Mas Deus visita o seu povo. Quem pode dar um aplauso para Jesus? Deus visita o seu povo. Glória a Deus. Aleluias. Deus visita o seu povo. E Deus visita o seu povo com seus profetas. Então o Senhor vem até Ezequiel e fala para ele: põe-te em pé. Amado e querido irmão, você pode ter se ferido, se machucado, decepcionado na vida. Você pode estar nessa noite frustrado, teu coração quebrado, rebentado, moído. Às vezes nós olhamos assim para o ano de 2017, tem hora que dá aquele ânimo, né? Esse ano vai ser um ano de bênção. Ou às vezes bate aquela frustração, será? Ou você recorda de algumas coisas que te frustram, e parece que o brilho dos olhos diminui. E aí você olha no espelho e diz: e como superar isso? Superar isso precisa ser superado de forma que nós tenhamos uma vida atuante na fé. Nós temos que ter uma fé atuante. Nós cantamos um hino aqui na igreja que diz para nós: quando tudo diz que não. Não cantamos? Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que é impossível. Quando tudo parece acabado. Pronto. Deus pode fazer um milagre. Deus pode responder. Deus pode fazer. Amados, que hora que a alegria vai chegar? A hora que você estiver triste. Que hora que vai chegar o teu socorro? A hora que você estiver perdido, sem direção. Que hora que Deus vai levantar o seu braço? Quando você não tiver mais força. Quando os filhos caem, o pai fica olhando, esperando o filho fazer o quê? Levantar.
Ele bate o olho, ele quer ver o filho dele de pé. Se ele demorar um pouco, o pai já chega perto. E se ele permanecer mais um pouco, o que o pai faz? Ele já cata o filho e fala: levanta, levanta, levanta. Fala para o teu irmão: levanta. Ah, irmãos, Deus levanta. Amém? Ele levanta o seu povo. Ele levanta seus filhos. Ele levanta. Por quê? Porque Deus é fiel. Você pode ter caído, machucado, se ferido. Mas olha, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele conhece a tua estrutura. E uma coisa que Deus quer é que você procure todos os dias guardar o teu coração, guardar a tua vida, guardar a tua alma. E todas as provas que vier sobre ti, lutas, né? Deus conhece a tua estrutura. E essas provas, essas lutas, essas tentações, esses problemas, eles não virão além das tuas forças. As tentações não serão maior do que as suas forças. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus proverá o livramento. Quantos creem? Deus proverá o livramento. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio na providência divina. Na virada do ano novo, o Senhor disse algo: não chores por aquilo que você perdeu, mas glorifique a Deus por aquilo que você vai conquistar. Você entendeu, meu irmão? Não chores por aquilo que você perdeu, mas glorifique a Deus por aquilo que você vai conquistar. O Senhor proverá no meio do cativeiro, o Senhor proverá no meio da luta, o Senhor proverá no meio da batalha, o Senhor enviará o seu exército de anjos, o Senhor enviará o socorro, o Senhor enviará no meio do seu povo o livramento que todos nós precisamos. A glória de Deus ilumina o seu povo. E Deus vai adiante do seu povo. Nós nunca andamos na força do nosso braço. E nem na força dos nossos pés. Todavia as nossas mãos e os nossos pés, eles são totalmente dependentes de Deus. Por isso, querido, que nessa noite a tua fé precisa estar em ação, porque Deus é fiel para derramar socorro sobre ti, para te levantar, para te colocar de pé. A Bíblia mostra que nós devemos sempre lembrar da onde nós caímos. Por exemplo, Israel caiu. Israel foi para o cativeiro de Babilônia, lá onde o profeta Ezequiel estava. O profeta Daniel, por exemplo, o que ele fez? Ele orou e confessou o pecado do povo. Amém? Daniel orou e confessou o pecado do povo. Daniel orou, jejuou, consagrou. Deus trouxe para ele revelações. E qual que é o mandamento de Deus para nós? Nós devemos lembrar da onde caímos, da onde fraquejamos, o que me fez cair, o que me fez eu errar. A palavra pecado no grego, traduzido, significa errar o alvo. Na caminhada, o pecado nos fez errar o alvo. Nós tínhamos um alvo, mas de repente
o pecado nos fez errar o alvo. E aquele alvo que tinha, então, já não alcançamos. Então, o que a Bíblia recomenda para nós? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Nós vemos em Apocalipse dizendo, Apocalipse 2, 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha o segredo. Arrepender. Irmãos, eu me lembro quando nós estávamos construindo a casa do meu sogro, seu Osvaldo, e Josué e o irmão Marcos, que é o pedreiro, 5 horas eles foram embora, e no outro dia, quando eles chegaram no trabalho, uma pessoa tinha furtado cimento e a pessoa tinha furtado andaimes da construção. E quando nós chegamos, os irmãos que estavam trabalhando lá disseram: pastor, furtaram alguns andaimes e cimento. Então nós oramos ali, e eu fiquei olhando no quarteirão, ver se via uma câmara. Alguma câmara pode ter registrado essa construção. Mas aí o vizinho, todas as tardes, sentava na frente da casa, na cadeira dele, e aí ele chegou e disse: pastor, ontem por volta das 7 horas parou um carro aqui, e nesse carro o rapaz desceu, catou alguns sacos de cimento, catou os andames, põe no carro e foi embora. O senhor anotou a placa? Anotei. Está tudo anotado aqui. Fomos à polícia, a polícia imediatamente localizou. Queridos, então essa pessoa foi chamada à delegacia. Ele era pai de filhos, e ele alegou: olha, eu estava muito apertado, estava muito complicado para mim, e eu precisava levantar um dinheiro, então eu furtei isso. Mas eu não posso dar continuidade ao processo. Será que o homem não me perdoa? Mas se o homem te perdoar, o que você vai fazer? Eu vou lá pedir perdão e vou restituir para ele. E eu estou lá em casa, aí o delegado falou para ele: bom, então você vai lá e você conversa. Se o homem aceitar a restituição, tudo bem. O que o rapaz fez? Foi lá na obra. Josué, lembra disso, Josué? Foi lá na obra. Quando ele chega, conhecido deles. Que coisa triste. Com o próprio colega, conhecido, levou embora. Queridos irmãos, e aquele homem pediu: olha, eu quero falar com o dono da obra. Aí diz: olha, vamos lá falar com o pastor. Aí eles foram lá em casa, e ele chegou e disse: olha, eu gostaria que o senhor retirasse a queixa. Eu falei: isso eu não posso, porque se eu retirar a queixa, eu estou dizendo que você não furtou. Aí eu estou assumindo, isso está errado. Mas e se eu devolver tudo? Se você devolver tudo, você está restituindo o teu erro. Você está cumprindo a lei, restituindo. Mas retirar eu não posso, porque eu estou assumindo. Mas eu estou arrependido. Eu falei: que bom que você se arrependeu. Nós não vamos fazer nada contra você, é você e a lei. Então eu vou restituir. Nós até rimos porque o cimento era Goiás, ele trouxe Itaú, que é mais caro. Mas ele restituiu, irmãos. Arrepender é algo importante. O arrependimento é algo que traz dentro de nós uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda, que às vezes vem dentro de nós, nos faz repensar a vida. E essa tristeza profunda então bate. E quando ela bate dentro de nós,
ela nos dá aquela vontade de se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás e não fazer mais isso, eu não faria mais. E aonde eu errei, eu queria restituir. Irmãos, isso é arrepender. É arrepender. É a pessoa trazer dentro de si o reconhecimento dos seus erros. E quando aquele homem foi pego de surpresa, ele se arrependeu. E ele então se restituiu. Então Deus, Ele quer que nós nos arrependemos, porque quando fazemos isso, Ele abençoa os nossos passos. Ele abençoa o nosso levantar. Ô querido irmão, a Bíblia fala no Salmo 37, o Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura-o pela mão. Você entende, querido? Então você pode olhar para trás, você pode ver um quadro negro na sua vida, mas se você se arrepender, você pode clarear o quadro da tua vida. O quadro da tua vida pode ser mudado. Irmãos, todos nós pecamos. O pastor que está aqui em cima também erra, também falha. Eu sou humano igual você, e você é humano igual eu, e todos nós estamos aqui, somos humanos. Mas o que Deus quer de nós? Que lembremos de onde erramos, que nós lembramos aonde nós fracassamos, que nós lembramos aonde nós erramos. Você lembra quando Jesus estava na cruz pregado? Tinha um homem pregado à esquerda e tinha um outro homem pregado à sua direita, amém? Amém, queridos? Duas pessoas pregadas, um cada lado. Um deles zombavam: tu és o Cristo, desce daí, tira a gente dessa. Mas o outro olhou para o Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E o que esse homem fazia? Repreendia o outro que zombava. Jesus olhou para esse homem e Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê, querido? Porque aquele homem lembrou do seu passado. E ele viu que em Jesus havia misericórdia. Ele viu que Jesus podia mudar o quadro da vida dele. Ele viu que Jesus podia restaurar o seu passaporte para a eternidade. Ô meu irmão, nós não podemos morrer nos nossos pecados, mas nós podemos nos levantar diante dos nossos pecados e confessar diante de Deus. Nós podemos nos levantar, nos arrepender e andar. Nós podemos buscar o Senhor. Deus é claro na sua palavra. A Bíblia diz que Deus resiste pessoas soberbas. Está lá no livro de Tiago. A Bíblia diz assim: Deus resiste os soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Olha a diferença, irmão. Resistência à soberba, graça a quem é humilde. A soberba, Salomão, o sábio, diz, ela antecede a queda. A humildade levanta o homem. Os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Glória a Deus, querido. Hoje você está na presença do Senhor, é uma noite de nós nos humilharmos. É uma noite de nós voltarmos o nosso coração para Jesus. É uma noite de nos entregarmos a Cristo, de nos rendermos a Cristo, de nos render a Ele e reconhecer tudo que há em nós. Quero terminar essa palavra
A Bíblia fala que o coração alegre é bom remédio, lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O pecado, irmãos, ele tem uma característica na vida da pessoa. Na hora que ele é praticado, ele é gostoso. Olham todos aqui para mim, com esses olhos claros aqui. Todos vocês, podem olhar para mim. O pecado, na hora que é praticado, é gostoso. Vocês concordam comigo? O pecado, na hora que é praticado, é gostoso. É bom. Bom demais. Agora todos olhando aqui. Mas qual é o seu resultado? Reflete, é para isso mesmo. Qual é o resultado? Vamos melhorar a frase? Consequência. Qual é a consequência? Quando o profeta Ezequiel, vou terminar a mensagem, quando o profeta Ezequiel estava no cativeiro, foi por causa do pecado de Israel. O que o sábio Salomão está dizendo aqui? Ele diz, quando o coração alegre, ele é remédio para o corpo. Você sabia que a alegria é um remédio? É um remédio. Mas o espírito abatido? O espírito abatido seca os ossos. A pessoa se torna rígida, seca, fria, sem entusiasmo. O pecado gera isso na vida da pessoa. Ela fica seca, estarrecida. E não há alegria na alma dela. Não há alegria. Então ela se fica com a alma abatida, não há prazer. E nos seus momentos de desprazer, ela mais erra do que ela acerta. As pessoas se tornam carrancudas, iracundas. Elas ficam cheias de carrancas, porque a alma das pessoas está encravada aos seus pecados. Deus não quer ninguém assim. Jesus está aqui nessa noite para limpar os nossos pecados. Amém? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Volta lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. O profeta Isaías disse que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus está dizendo àquele povo, diz, olha, vocês devem lembrar onde vocês caíram, vocês devem se arrepender, vocês devem praticar as obras que vocês praticavam no princípio. Se vocês não se arrepender, eu virei a vocês e tirarei o candelabro. O candelabro, ele era algo que tinha as 7 lâmpadas e ela iluminava. Era a luz. Deus está dizendo, é bom que vocês se arrependam, porque senão eu tirarei a vossa luz. Queridos, quando nos arrependemos, a nossa luz brilha de novo. É como o moço que foi lá em casa e que restituiu tudo. E que o seu processo não foi avante. Por quê?
porque ele se arrependeu, voltou pelo caminho do erro e restituiu. Nós temos que voltar pelo caminho do erro. E aonde nós caímos, no mesmo lugar, se levantar. Amém? Se levantar. Deus quer que você se levante. Eu quero orar com você nessa noite. Orar pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família. Eu quero orar, quero colocar minha vida diante do Senhor, a tua vida diante do Senhor. Lembra, Deus quer fazer algo novo. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, a Bíblia diz: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deserto não tem rio, mas qual é a promessa de Deus? É abrir uma fonte no meio do deserto, aonde não tem nada. É Deus querendo fazer algo novo. É Deus querendo fazer algo novo. Por isso, nessa noite, eu te convido, querido, a tomar posse dos princípios da conversão, dos princípios da busca, dos princípios da oração, da meditação, da entrega. Oh, meu amado, Deus está te chamando para fazer coisas novas. Novas na tua vida. Vamos ficar de pé nessa noite? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Deus está querendo fazer coisas novas. Está querendo abrir a fonte no deserto. Está querendo resplandecer a luz nas trevas. Deus quer nessa noite que você se levante para que o rio seja aberto, para que a glória de Deus te ilumine. Deus quer que nessa noite você se disponha, porque Ele está disposto a te abençoar. Olha, vamos nesse momento curvar a cabeça, é um momento de entrega. Você que está em casa nos acompanhando, você que está ouvindo pela rádio, os irmãos que estão aqui conosco. Agora, quem quiser entregar a vida para Jesus, quem quiser entregar o seu coração para Cristo nessa noite, e quem quiser restaurar a sua vida, é o começo de um ano, é um dia que nós podemos nos entregar. Você pode levantar as suas mãos, todos curve a cabeça e levante as mãos aqueles que querem nessa noite entregar a vida a Jesus. Isso, pode levantar. É Cristo, Cristo quer ver as suas mãos erguidas. Cristo quer renovar a tua vida. Cristo quer fazer algo novo em você. Aleluia! Eu sinto a graça de Cristo aqui. Essa tardezinha eu estava orando, irmãos, e Deus, aleluia, me trouxe essa palavra. E essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, não vai voltar vazia, porque o Senhor é fiel. E as suas mãos levantadas, você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está convidando Jesus nessa noite para fazer uma obra no teu coração, no teu lar, na tua família, aleluia, Ele está te chamando para ficar de pé, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer algo novo em você. Entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, levante a sua mão a Cristo. Isso mesmo, vai levantando a sua mão, entregue, é Jesus que está vendo a sua mão, aleluia, oh glória, o poder de Deus. Vamos orar agora é momento da oração, feche seus olhos, com as suas mãos levantadas na entrega. Pai, em o nome de Jesus, pessoas que estão te aceitando como Salvador, pessoas que estão entregando a vida para a restauração,
Pessoas que estão entregando a vida para a libertação, meu Pai. Pessoas que estão entregando a vida para a transformação. Nesse culto de libertação, nós pedimos agora que o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não tem, mas que a Igreja do Senhor tem, o Espírito Santo, toca agora, Pai, essas vidas que estão se entregando, que estão com as mãos erguidas, se rendendo aos Teus pés, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo libertação, pedindo transformação para a vida deles. Meu Deus, que a Tua mão agora ministre este homem, que a Tua mão agora abençoe essa pessoa, que a Tua mão agora toque essa vida, que a Tua mão agora liberta esse homem, liberta essa mulher, liberta essa criança, liberta esse jovem, que a Tua mão poderosa agora, meu Deus, entra com poder e autoridade para libertar, transformar, restaurar, curar e perdoar os pecados. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, o pecado da igreja, o pecado de todos aqui nessa noite que estão dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor. Pai, nós profetizamos agora, em o nome de Jesus Cristo, que haja transformação. Eu oro por esse homem, Jesus, por essa mulher que clama, por esse menino, Senhor, que está dizendo: meu Deus, escreve uma história na minha vida. Eu oro por esse moço em nome de Jesus Cristo, e que ele seja liberto, e a Tua palavra apraz o coração do Senhor. Em o nome de Jesus, receba, irmãos, para as vossas vidas, conforme a fé de cada um de vocês. Em nome de Jesus, todos que crêem, digam amém. Aplauda Cristo, Senhor. Aleluia. Toda a glória a Jesus. Ao Teu nome, ao Teu reino, ao Teu poder. Aleluia. Amém.